Oi, pessoal. Nessa aula, vamos estudar os princípios contábeis, focando o princípio da entidade e o princípio da competência e verificaremos qual a importância desses temas para a contabilidade. Para começar, vamos a uma perguntinha básica. O que houve com a economia mundial em 1929? Quem se lembra? Em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York. E o que gerou esse fato? O mundo vinha num período pós-Primeira Guerra Mundial. Então havia muita recessão, pois as empresas tinham muitos produtos a ofertar e pouca gente para comprar. Havia pouca demanda. Então nós tínhamos um desequilíbrio entre oferta e demanda. As empresas estavam no impasse. Elas tinham que crescer, elas precisavam de investimento. E lá nos Estados Unidos, desde aquela época, desde a década de 20, Bolsa de Valores já era um grande investimento. As pessoas físicas já investiam em Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nos Estados Unidos está para o Brasil como se fosse a nossa caderneta de poupança. Aqui, quem tem um dinheirinho sobrando, abre uma caderneta de poupança. De pouco tempo para cá, uns 10 anos no máximo, é que nós começamos a investir em fundo, em CDB e até mesmo na Bolsa. Mas o forte do Brasil é a caderneta de poupança, assim como nos Estados Unidos, então, é a Bolsa de Valores. As empresas precisando crescer, precisando atrair investidores, elas começaram a maquiar as suas demonstrações contábeis para atrair os investidores. Começaram a apresentar uma demonstração de resultado melhor, um balanço melhor, para atrair investidores, para vender as suas ações e assim poder então captar dinheiro. Quando os investidores perceberam que o balanço da empresa, que a demonstração de resultado da empresa estava maquiado, que aquelas demonstrações não eram tão bonitas como parecia, houve uma corrida à Bolsa, todos querendo vender as suas ações, evidentemente que o escândalo já estava anunciado, então ninguém queria comprar. Então muitas ações viraram um pó, passaram a não valer nada. Então com isso a Bolsa não aguentou e estourou. Bom, há livros de economia que contam essa história com bastante detalhes, livros de 500, 600 páginas, que quem gostar do tema vale a pena dar uma aprofundada. Mas aqui fica esse comentário, essa historinha, para a gente introduzir o tema de princípios contábeis. Para a economia mundial, o problema da quebra da Bolsa de Nova York foi uma tragédia econômica, porque a Bolsa de Nova York comercializa não só valores, mas também mercadorias. Então, o Japão sofreu com a crise do aço, o Brasil sofreu com a crise do café, muito café brasileiro era comercializado lá na Bolsa, muitos senhores fazendeiros aqui no Brasil ficaram pobres da noite para o dia com a crise da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos, eles sofreram com a crise financeira mesmo, porque os principais investidores, compradores de ações, estavam nos Estados Unidos. E onde que os princípios contábeis, então, entram nessa história? A questão da maquiagem das demonstrações contábeis naquela época era possível porque a contabilidade não tinha um padrão bem definido. Não havia uma forma especificada que demonstrasse que a contabilidade tinha que ser feita daquela determinada maneira. Então, por exemplo, supondo que você fez uma venda a prazo no valor de 100 mil com um custo de 70 mil. Então você teve um lucro de 30. Mas a sua venda foi a prazo. Então, eu poderia falar assim, essa venda foi a prazo, eu não vou contabilizar essa receita agora não. Eu só vou contabilizar quando eu receber. Eu não sei se o cliente vai me pagar. Então, nesse caso, eu ia ter o quê? Receita 0, custo 70, prejuízo de 70. Você poderia falar assim, não, eu vou contabilizar o 100 da receita sim. Afinal de contas, eu vendi a prazo,
mas eu fiz uma análise criteriosa desse cliente, esse cliente já comprou de mim outras vezes, eu sei que ele vai me pagar. Então você teve a receita de 100 menos o custo de 70, você teve um lucro de 30. Então, lá em 29, as duas maneiras estavam certas. As duas maneiras, não que estivessem certas, mas eram aceitáveis, vamos dizer assim. Então, as empresas faziam a contabilidade da forma que melhor lhes conviesse. O governo americano, para acabar com isso, então, ele falou assim, olha, temos que padronizar a contabilidade. Não podemos deixar margem à dupla interpretação. Então, se para a economia mundial o problema de 29 foi uma tragédia, para a contabilidade foi uma das melhores coisas que aconteceu na sua história. Porque, com essa postura do governo americano, ele convocou uma equipe de contadores na época, uma equipe de especialistas, e falou assim, olha, eu não quero nem saber se o certo é contabilizar a venda a prazo no momento da venda ou no momento do recebimento. Vocês analisem qual é a melhor maneira e a conclusão que vocês chegarem, escrevam. E o que vocês escreverem vai virar norma, vai virar lei. Daí, então, nasceram os princípios fundamentais de contabilidade, que são, assim, a lei máxima da contabilidade, esses princípios. É a Constituição Federal da Contabilidade. A contabilidade mundial toda, em todos os países, sem exceção, tem que seguir os princípios fundamentais de contabilidade. Esses princípios, eles variam um pouquinho de um país para o outro, na sua forma, mas a essência acaba sendo a mesma. Nós temos 7 princípios de contabilidade. Vamos ver quais são. Nós temos o princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, do registro pelo valor original, da atualização monetária, da competência e da prudência. Para vocês que são administradores, que são gestores, não precisam saber os 7. Basta saber 2, que é o princípio da entidade e o princípio da competência. Os outros 5 são muito operacionais. Quem tem que saber é o contador da empresa, é quem faz a contabilidade. Para os gestores, se souberem esses 2, já é o suficiente. Vamos ver o princípio da entidade, como que ele funciona. Entidade aqui, vamos entender como entidade jurídica. Então, esse princípio da entidade, ele vem nos dizer o seguinte, que nós não podemos misturar o patrimônio de 2 empresas ou o patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio. Por exemplo, nas organizações Globo, nós temos a TV Globo e a Rádio Globo. A contabilidade da TV é dela e, consequentemente, a contabilidade da rádio é dela. Não se pode misturar a contabilidade de uma empresa com a contabilidade de outra, mesmo que elas sejam do mesmo dono, mesmo que elas sejam do mesmo grupo econômico que nós dizemos. Cada uma tem que ter a sua contabilidade extremamente separada. Da mesma forma que nós não podemos misturar valores do dono com valores da empresa. Em empresa pequena, isso é uma tragédia. O dono paga dívidas da empresa com dinheiro dele. Por outro lado, a empresa também paga dívidas do dono com dinheiro dela. Isso vira uma confusão tremenda. E o princípio da entidade vem eliminar esse tipo de ação. Então, por exemplo, supondo que a empresa tenha um caixa de 100 e um capital de 100. Aí o dono chega no final do mês com 10 mil de despesas pessoais. Ele pega escola dos filhos, combustível do carro, condomínio de prédio, água, luz, telefone. Chega lá com 10 mil de despesas pessoais dele, vira para o tesoureiro e fala assim, pague essas minhas despesas. Manda pagar tudo isso. O tesoureiro pode pagar? Poder não pode. Mas ele deve pagar ou não, né? Existe o princípio fundamental da contabilidade, que é o princípio da entidade, que fala que não.
Mas existe o princípio fundamental da sobrevivência, né? Que fala que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu fosse o tesoureiro e se eu precisasse do meu emprego, eu pagaria. Então o problema não é pagar. O problema é verificar como contabilizar isso. E como que a empresa deve contabilizar esses 10 mil? Lançar como despesa, ela não pode, porque isso não é uma despesa da empresa, é uma despesa do dono da empresa. Então a empresa tem que lançar isso como contas a receber do sócio, contas a receber do acionista, que é uma conta de ativo. Então ela vai tirar 10 mil, seu caixa vai cair para 90, e lá no ativo ela lança 10 de contas a receber ao dono. Quais são as hipóteses que o dono vai pagar esses 10 mil para a empresa? Umas 3 ou 4 hipóteses. A primeira e a menos provável. Ele chegar uma semana depois e falar, empresa, toma aqueles 10 mil que você me emprestou. Esquece que isso não vai acontecer. A segunda, se o dono for um executivo da empresa, por exemplo, o Silvio Santos, ele é um dos donos do SBT e ele é funcionário do SBT. Então ele recebe salário, ele recebe retiradas pro labore, como executivo. Então se ele ganha 30, no final do mês fala, olha, você ganha 30, mas eu já paguei 10 de despesas, toma aqui os outros 20. Então vamos descontar do salário dele. Agora, e se o dono não for executivo da empresa? For apenas um dono investidor? Então nós vamos descontar dele quando houver a distribuição de dividendos. Lembra de dividendos? Que é a parte do lucro que é distribuída para os acionistas, para os sócios. Então, chegou lá no fim do ano, a empresa teve lucro, vamos distribuir aquele lucro para os acionistas e vamos descontar esses 10 mil que já